Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 29 de setembro do ano 2020. Hoje é terça-feira. Na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 em diante. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Era uma preocupação de Paulo, quando Paulo ele escreveu essa carta aos crentes em Tessalônica. Ali muitos irmãos ali estavam ali partindo para a eternidade, estavam morrendo, né? E eles estavam ali desesperados, sem esperança. Pessoas que partiam ali, e aqueles irmãos que ficavam vivos ali, eles ficavam ali preocupados, o que vai ser desse meu parente, o que vai ser desse meu amigo. Então Paulo ele escreve essa carta para consolar os irmãos. É um consolo. Irmão, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Tem muita gente que não tem esperança, principalmente o ímpio. Quando você vai no velório de um ímpio, você vê ali o desespero total ali das pessoas. Porque elas não têm esperança, elas morrem sem esperança. Elas vivem nesse mundo como se elas fossem um porco aqui. Só comer, comer, beber, beber, comer. Não tem esperança nenhuma de vida eterna. Então por isso quando você vai num velório desse tipo, as pessoas estão ali desesperadas. Mas quando você vai no velório de um servo de Deus, é totalmente diferente. Então Paulo agora ele vai consolar os crentes em Tessalônica. Irmão, não queremos que vocês ignoram a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Aí Paulo diz assim: irmão, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará na companhia dele os que dormem. O que Paulo está dizendo aqui? As pessoas que morreram, elas estão no paraíso, no seio de Abraão. Então no dia do arrebatamento, na hora que for dar a ordem, a hora que Deus dá a ordem para Jesus buscar a igreja, porque quem dá a ordem é o Pai. Isso aqui é nos moldes, o arrebatamento, ele vai ser nos moldes de um casamento judaico. É o pai que dá a ordem ao filho buscar a noiva. Então Jesus vem buscar a igreja. Na hora que ele vier buscar a igreja, ele traz as almas dos irmãos que estão debaixo do altar. O paraíso ele fica debaixo do altar, conforme está escrito no Apocalipse ali, na abertura do quinto selo. Então o paraíso, as pessoas que morreram estão debaixo do altar. Ali é o paraíso. As pessoas que morreram salvas. Então no dia do arrebatamento, Jesus traz essas almas com ele. Ele desce do céu. O versículo 15 diz assim: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos. Nós os vivos. Então Paulo ele se incluía no arrebatamento. Porque Paulo ele se incluía no arrebatamento, por quê? Porque o arrebatamento ele é iminente. Nos dias de Paulo, Paulo já aguardava o arrebatamento da igreja. O arrebatamento ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor.
Paulo está dizendo o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, por ocasião em que Jesus vier arrebatar a igreja, os que estiverem vivos, de modo nenhum vamos preceder os que dormem. Ou seja, nós não vamos subir antes deles. É o que Paulo está dizendo aqui. As pessoas que, para entender isso aqui, elas têm que entender as fases da ressurreição. Então isso aqui é a segunda fase da ressurreição, é a lei das primícias, a lei das colheitas. Primeiro foi Jesus que ressuscitou, a primícia dos que dormem. Agora a segunda fase é a igreja, os irmãos que morreram salvos em Cristo. Então Paulo está dizendo: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então nós não vamos chegar lá no céu primeiro do que eles. Aí Paulo fala: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, com certeza aqui é Miguel, né? Arcanjo Miguel, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus, ele desce do céu, e ele traz as almas dos que morreram. Então, os que morreram em Cristo restarão primeiro. Então, quando Paulo fala aqui da trombeta de Deus, Paulo está falando de uma trombeta que vai ser ressoada no céu. Isso aqui não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse, que são trombetas de juízo, e também não tem nada a ver com a trombeta tocada na festa de trombetas. As pessoas que creem nessa teoria, que Jesus ele vai arrebatar a igreja na festa de trombetas, ela só pode esperar Jesus de ano em ano. Porque essa festa ela só é realizada em Israel de ano em ano. Então isso aí tira a iminência do arrebatamento. No momento que eu tenho que aguardar uma festa de trombeta para Jesus arrebatar a igreja, então isso aí está tirando totalmente a iminência do arrebatamento. O arrebatamento ele não será realizado em uma festa de trombetas. A festa de trombetas, o Dr. Thomas Ice, da Chamado da Meia-Noite, ele deu um estudo em Fortaleza, na Igreja Batista Fundamentalista, e ele explicou sobre isso. A festa de trombetas, ela vai ser cumprida na segunda vinda, ou seja, na segunda parousia em Jerusalém. A festa de trombeta vai ser o ajuntamento de Israel, dos judeus dispersos. Judeus que vão estar ainda dispersos no final da grande tribulação. Aí Jesus reúne esses judeus, conforme Mateus 24, versículo 30. Os anjos ajuntam esses judeus e os anjos transladam esses judeus para Israel. Eles vão sofrer um arrebatamento horizontal. De todos os quatro cantos da terra, os judeus dispersos serão arrebatados para Israel. Lá eles vão reconhecer o seu Messias na festa do Yom Kippur, né? Depois entra-se a festa do tabernáculo. Então ele vai cumprir as três festas, uma atrás da outra, numa época de outono em Israel. Deus não é Deus de confusão. Ele já cumpriu 4 festas na primavera, uma atrás da outra, que foi Páscoa, Asmo, Primícia e Pentecoste, uma atrás da outra. Agora, as pessoas que creem que Jesus vai vir arrebatar a igreja numa festa de trombeta estão erradas. Por que estão erradas? Porque Deus não é Deus de confusão. Como que Deus vai arrebatar a igreja em uma festa de trombetas e ele vai dar um intervalo de 7 anos para depois ele cumprir o Yom Kippur e o tabernáculo? Deus não vai fazer isso, ele não é Deus de confusão. As coisas de Deus são organizadas, Deus tem um padrão. Deus ele fala por padrões. Da mesma forma que ele cumpriu 4 festas, uma atrás da outra, na primeira vinda, ou seja, na primeira parousia. Parousia, não tem nada a ver com arpazo. Arpazo é arrebatamento. Parousia é a segunda vinda em Jerusalém. São 2 eventos totalmente diferentes e em épocas diferentes. Então, da mesma forma que foi cumprida as 4 festas da primavera, uma atrás da outra, será cumprida as 3 festas de outono, uma atrás da outra, que será trombetas, que é o ajuntamento de Israel no final da tribulação, o Yom Kippur, que é o salvamento de Israel, né? E depois o tabernáculo, que é o milênio. Então, essa trombeta aqui que Paulo cita aqui, ela não é a trombeta de festa de trombeta. É a trombeta de Deus, ela vai ser tocada no céu.
Paulo está falando aqui dessa trombeta de Deus, porque Paulo ele era judeu e ele conhecia muito bem os costumes do seu povo. Então Paulo está falando aqui, não é da festa de trombeta, ele está falando aqui, é do Êxodo 19 ali, o Êxodo 19, onde tocava chofares ali para ajuntamento do povo de Israel. Então, da mesma forma que se tocava chofares ali para o ajuntamento do povo de Israel, vai ser tocado o chofar celestial para juntar a igreja. É isso que Paulo está falando. Então Paulo não está falando aqui de uma festa de trombetas, quando ele fala aqui ressoar da trombeta de Deus. Porque a festa de trombeta ela tem uma data. E isso aí tira a iminência do arrebatamento da igreja. A festa de trombeta ela é realizada em 2 dias em Israel. Então quem ainda acredita nisso tem que esperar Jesus voltar de ano em ano. Isso é muito incoerente isso. É muito incoerente. Então, no versículo 17, Paulo fala assim, depois nós quem? Os vivos. Então Paulo se incluía no arrebatamento. Depois nós, os vivos. Já nos dias de Paulo, ele se incluía em uma vinda iminente. O arrebatamento ele será iminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então Paulo se incluía, seremos, ele está falando aqui no plural, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. A igreja ela encontra com Jesus nos ares. Jesus não vem para a terra no arrebatamento. Então é um evento que não tem nada a ver com a segunda vinda em Jerusalém. Segunda vinda ele vem para a terra, no arrebatamento ele não vem para a terra. A igreja encontra com ele nos ares. Então depois nós os vivos, primeiro ressuscita os mortos. Por que os mortos ressuscitam primeiro? Segundo, achei interessante, segundo o Dr. Thomas Reis, é porque eles estão abaixo de nós, não é? Parece que é 7 palmos abaixo de nós. Interessante isso. Talvez por isso eles têm que ressuscitar primeiro. Eles se levantam, recebem o corpo glorificado junto com a igreja. Aí no momento ali que eles recebem, vai ser tudo junto ali, simultaneamente. Na hora que os mortos ressuscitar, eles recebem um corpo glorificado e a igreja é transformada também no abrir e fechar de olho e sobe todo mundo junto. Os que morreram não vai chegar lá primeiro do que nós lá no céu. E nem nós vamos chegar lá primeiro que eles, vamos todos subir junto. Então o que falta, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Isso aqui está falando no plural. Então Paulo se incluía no arrebatamento iminente. O arrebatamento será iminente, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Então o arrebatamento é consolo. O arrebatamento é a bendita esperança da noiva. Agora, no momento que você tem que passar por uma tribulação e ser massacrado pelo anticristo, igual ensina os pós-tribulacionistas, então isso já não é mais consolo. Não é mais consolo você passar 7 anos sendo massacrado pelo anticristo, depois Jesus voltar no final da tribulação para casar com uma noiva arrebentada, machucada, destruída, moída pelo anticristo. Isso não é mais consolo. Então, esse texto aqui, irmãos, esse texto aqui de Tessalonicenses aqui, é um texto de uma vinda iminente, arrebatamento iminente. Não tem nada a ver com festa de trombetas e não tem nada a ver com segunda vinda em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.